Diz assim a palavra do Senhor: não atentamos nas coisas que se veem, e sim nas que não se veem. Porque as que se veem, elas são transitórias, elas são passageiras, e as que não se veem, elas são eternas. Capítulo 5, 2 Coríntios. Porque sabemos, acho interessante Paulo falando, porque sabemos, as pessoas que estavam com ele, as pessoas que estavam prosseguindo o caminho ao qual Paulo estava seguindo também acreditava, porque sabemos que se nossa casa terrestre deste tabernáculo for destruída, temos de Deus um edifício eterno nos céus. E aí, o versículo 2 já diz assim: e por isso também gememos, e desejando ser revestido da nossa habitação que é do céu. Amém? Os amados irmãos, podemos se assentar. Todos felizes, todos contentes. Muito bom estar na casa do Senhor. E é muito bom falar da palavra de Deus. E é uma verdade, irmãos. Quando eu fico um dia sem vir à casa do Senhor, eu já sinto saudade, né? Só que muitas vezes fazemos disso uma rotina, vir à casa do Senhor. Viemos porque às vezes queremos ver amigos, ou porque queremos cumprir com um compromisso, mas o fato é, e a realidade é, que nós viemos à casa do Senhor para adorá-lo, para aprendermos um pouco mais daquilo que o Senhor quer nos ensinar e demonstrar através da vida de cada uma das pessoas que estão congregando com Deus, reunidas em nome de Jesus. Bom, o tema dessa reflexão é: a vida é uma atribuição temporária. Eu não sei se vocês já ouviram esse título, mas se vocês não ouviram, eu acredito que vocês devam ter ouvido. Quem leu o livro Uma Vida com Propósito, este tema foi tirado do capítulo 4 deste livro. A vida é uma atribuição temporária. Eu tirei esse tema de lá. Eu vou falar algumas coisas que estão escritas lá. Então, se vocês quiserem depois ler ou tiver curiosidade, podem me procurar que eu passo o exemplar para vocês em PDF, aí para que vocês possam também aprender um pouco mais deste livro e daquilo que ele nos ensina e daquilo que nós vamos aprender. Não deixa de ser uma verdade, a vida é uma atribuição temporária. Por quê? Porque a Bíblia, ela diz que nós não somos deste mundo, mas nós vivemos este mundo como este mundo fosse nosso, de uma maneira a qual nós agarramos nas coisas que vemos e esquecemos que tudo que temos vem de quem? De Deus. Tudo que somos é porque Deus nos deu. E quando nós voltamos lá em Gênesis, nós vemos que a terra é de Deus, o céu é de Deus, tudo que há nesta terra é de Deus. Mas quando ele planta Adão e Eva lá no jardim, ele diz para Adão e Eva: olha, cuidem de tudo isso que eu estou deixando com vocês, administrem bem. E de lá para cá nós vemos que o ser humano, devido ao pecado, ele foi se apossando das coisas achando que é dele. Tudo é meu, tudo é meu, tudo é dele, né? Eu digo dele porque são as outras pessoas, né? Aí é terceira pessoa, né? Então, nós vamos tomando conta das coisas e achamos que tudo é nosso. Eu andei reparando que a gente vai ficando mais experiente, não mais velho, né, Bruna? Assim que a gente fala, né? Eu tenho visto que a gente vai conquistando algumas coisas e nós vemos que a vida ela é passageira. O máximo que nós vamos viver aqui nesta terra, pleno este século que vivemos hoje, é 100 anos. 100 anos já é enfado, né? Já é cansaço, né? As pessoas chegam até 70 anos, chegam ali ainda com alguma disposição. E aí nós morremos, deixamos tudo aquilo que nós conquistamos
não sabemos nem para quem e da forma que as pessoas vão cuidar e administrar estas coisas. E aí nós ficamos aqui nesta terra brigando, lutando por estas coisas, sendo que a nossa esperança viva, ela está onde? Nos céus. Mas um dia ela vai estar aqui nesta terra, porque essa terra vai ser transformada para que nós possamos morar, porque a Bíblia diz que haverá um novo céu e uma nova terra, então haverá uma fundição, e nós que estivermos essa esperança viva, nesta promessa a qual Cristo nos prometeu, nós vamos viver nessa terra, vamos viver nessa terra. E aqui em João, capítulo 15, diz algo muito interessante, versículo 16, Jesus ele diz, não escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi e vos nomeei, para que vades e deis frutos, e tudo aquilo que pedires em nome do meu Pai, Ele vos conceda. Desde que nós estejamos caminhando aqui, com um olhar fixo na cidade celestial, a qual Deus tem nos preparado, a qual Deus está nos proporcionando, e aí nós vamos realizar aquilo que o Pai quer realizar através das nossas vidas. Como o apóstolo Paulo diz aqui no livro que nós lemos de 2 Coríntios, não atenteis nas coisas que se veem, e sim nas que não se veem. Outro dia até disse aqui assim, como não nos atentarmos nas coisas que se veem? Puxa, eu olho um carro, eu acho bonito, todo mundo tem um carro, eu quero ter um carro. Puxa, todo mundo tem uma casa, nem todo mundo, mas muitas pessoas têm. Então nós vamos nos atentando a estas coisas, e são coisas que não são proibidas de tê-las, só que muitas vezes colocamos o nosso coração nestas coisas das quais são passageiras, das quais a ferrugem, a traça corrompe e consome tudo aquilo e se destrói. Então nós nos apegamos a estas coisas que são passageiras, assim como a nossa vida. A vida é uma atribuição temporária, é o que diz a palavra de Deus. Nós estamos aqui para cumprir um propósito. Aí entra uma pergunta, vocês sabem quais são o propósito de cada um de vocês? Se vocês não sabem ainda, ou se talvez vocês já saibam, mas eu vou deixar uma dica aqui. Quem pode responder essa pergunta para você? Só aquele que criou vocês. O manual está aqui, ó. Se vocês quiserem saber qual é o propósito de cada um de vocês, comecem a ler aqui, porque o meu propósito é um. Propósito, quando dizemos de unificação, é glorificar a Deus, mas Deus criou cada coisa para um propósito. Então, é muito interessante que Jesus, ele diz, tanto no livro de João, versículo 19, ele diz que, por que o mundo nos odeia? João 15, versículo 19, o mundo nos odeia porque nós não somos deste mundo, mas Deus nos escolheu deste mundo para sermos o quê? Representantes do Filho de Deus aqui nesta terra, embaixadores de Cristo aqui nessa terra. Só que, uma das primeiras vezes que eu ouvi falar, que ficou mais fixado na minha cabeça foi quando o pastor Marcos pregou falando sobre embaixador aqui. Eu falei, ele explicou de uma forma que eu não tinha ouvido ainda, então eu aprendi naquele dia que embaixador, não que eu não sabia, mas ele colocou muitos detalhes, não vou entrar aqui nos detalhes, mas embaixador ele era um representante de um país dentro de um outro país. Então se nós que temos uma vida atribuída por Deus, temporária, aqui nesta terra, e a Bíblia diz, e nós acreditamos na Bíblia, no Deus que nós estamos servindo, que a nossa cidadania é da onde, igreja? Nossa, só tem nem meia dúzia de gato pingado que falou que a cidadania dele é do céu. É do céu, João? Olha, irmãos, é um motivo de alegria, a nossa cidadania é do céu. É isso que Cristo quer ouvir de cada um de nós, mas é do céu, minha cidadania é do céu. Irmãos, você é um embaixador de Cristo aqui nessa terra, você está representando um Deus, mas agora você imagine um embaixador dentro de um outro país, representando o seu país. Se ele começar a fixar os teus olhos nas coisas daquele país, daqui a pouco ele vai começar a trair a sua bandeira. Ele vai deixar de ser um embaixador do seu país. Então ele vai acabar se tornando um inimigo do país do qual ele foi para o outro país representar. Será que nós não estamos nos tornando
inimigos daquele que nos colocou aqui nesta terra para representá-lo? Porque um embaixador, ele está ali para representar aquele que colocou para representá-lo. Mas nós fixamos os nossos olhos muitas vezes nas coisas deste mundo e esquecemos. Parece que muitas vezes esquecemos que o maior motivo e o propósito de estarmos aqui é que um dia, pelo menos é assim que eu penso que vocês estão pensando, tá? Vocês vão ter a vida eterna. É o único motivo de nós estarmos caminhando com Cristo, segurando uns nas mãos dos outros, porque um dia nós vamos voltar para a nossa cidade que está nos céus. É o que diz a Bíblia. Nos últimos dias eu tenho pensado muito, eu falei, Senhor, estou ficando mais experiente, não velho, mais experiente. Estou perdendo, Keila, o poder da vida, porque está se esvaindo pelas minhas mãos. Aí às vezes eu já não tenho mais forças, né, Rodrigão? O Rodrigão está lá na mesa, está faltando força, já está faltando coragem, já não estou conseguindo aonde muitas vezes eu ia sempre, porque já estou ficando fraco, então o poder da vida já está indo. E aí eu comecei a voltar-se para a palavra de Deus. Deus, se estou aqui é porque ainda não cumpri o meu propósito. E comecei a me atentar a estas coisas. Em João 2,15 diz, 1 João 2,15 diz, não ameis o mundo, nem o que há no mundo, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não provém de Deus, mas do mundo. E aquele que ama o mundo, não ama o Pai. Então, nós estamos colocando nossos olhos naquilo que é transitório também, irmãos, passageiro, vai se destruir. Estamos nos apegando tanto a estas coisas que estamos nos esquecendo do foco para o qual nós fomos plantados nesta terra. As pessoas vivem de um lado para o outro, correndo de um lado para o outro, se esquecendo que a vida delas são como um piscar de olhos. É tão rápido, tão rápido. O salmista Davi, o rei Davi, né? Ele diz lá em Salmos 39, versículo 3, ele diz, Pai, ensina a contar os meus dias. Olha que interessante. Davi dizia para Deus, ensina a contar os meus dias. Para nós, 100 anos parece que é uma eternidade. Eu estou com 43 anos. Olha, já vivi bastante tempo. Eu não sei contar quantos dias são 43 anos, ainda não parei para pensar. Lógico que se nós formos multiplicar aí 365 dias vezes 43, vai dar bastante dias aí, né? Mas bem, Davi ele fala, Pai, ensina a contar os meus dias e fazer com que eu enxergue o quanto eu sou frágil, o quanto nós somos frágil, Bruna, o quanto nós somos debilitados. Agora imagine se nós fôssemos agir pela nossa própria natureza pecaminosa, se não fosse a graça e a misericórdia de Deus, não estaríamos aqui. Mas estamos aqui porque Deus, Ele deseja cumprir com o seu propósito em nossas vidas. Este é o fato de estarmos aqui. E não nos atentamos. Então, nós ficamos vendo aqui, deixa eu voltar aqui numa leitura aqui, Mateus 24. Mateus 24, vamos ver aqui, qual era a preocupação dos discípulos de Jesus, se nós estamos com esta mesma preocupação, né? Jesus, ele estava ali falando da destruição do templo e da sua segunda vinda, Mateus capítulo 24. É uma leitura que muitos de nós não nos atentamos, e o livro de Apocalipse, ele se resume aqui no livro de Mateus capítulo 24, irmãos. Se nós quisermos saber aqui é o resumo do livro de Apocalipse, no livro de Mateus capítulo 24. Os discípulos de Jesus, no versículo 3, eles, no finalzinho do versículo, eles dizem assim, Senhor, quando é que vai ser o fim do mundo e quando que o Senhor há de voltar? A preocupação dos discípulos, estavam com Jesus, andando com Jesus, falando com Jesus,
E aí eles estavam preocupados quando Jesus falou: quando é que estas coisas vão acontecer? Quando é que se dará o fim do mundo? E aí Jesus começa a declarar que antes dele voltar, vai haver guerras, vai haver fome, vai haver destruição, vai haver rumores, vai haver muitas intrigas, nação contra nação. E aí, ele vai declarando aqui o que vai acontecer. E nós estamos aqui caminhando já há alguns dias, algum tempo, alguns meses, alguns anos com Cristo. E será que a nossa preocupação é a mesma preocupação dos discípulos? Porque o único propósito deles aqui era viver o que Jesus estava vivendo. Porque eles presenciaram Jesus morrendo, Jesus ressuscitando, a palavra que Jesus proferiu, a palavra que os profetas proferiram, se cumprindo através da vida de Jesus. E nós pregamos estas mesmas coisas. Então, o nosso maior motivo qual deve ser? Que nós devemos saber quando vai ser o final do mundo e quando se darão estas coisas. Mas hoje ninguém gosta de pregar sobre o fim, porque ninguém quer viver o fim. Mas o fim, para aqueles que creem em Cristo, é o começo de tudo. É o começo. Mas se nós continuarmos atentos às coisas que nós podemos ver, nós jamais vamos imaginar ou pensar como é aquilo que Deus está preparando para nós. Porque a Bíblia diz: aquilo que os teus olhos não viram, aquilo que os teus ouvidos não ouviram, são as coisas que Deus tem preparado para cada um de vocês, para mim. E são sobre estas coisas que estou falando a vocês nesta noite, como muitos pregadores já falaram. E o que é interessante, irmãos, as pessoas deste século, na realidade, século 21, não estão preocupadas com a volta e nem o fim do mundo. Por que eu digo isso? Porque é o que eu vejo. As pessoas estão correndo atrás dos teus interesses. As pessoas estão correndo, a tecnologia corre. Hoje você compra um celular, daqui 3 meses já sai o outro. Você fala, puxa, tem que trocar. E as pessoas, de vez ficar preocupadas com o Deus que criou os céus e a terra, estão preocupadas em trocar de celular, estão preocupadas em trocar de carro, estão preocupadas em alcançar e correr junto com a tecnologia. Não, volte-se para Deus. No ano, olha, as pessoas dos anos mais ou menos 80 ali, nos anos 90, eu digo a vocês que elas eram mais preocupadas com a volta de Jesus do que as pessoas do século que nós estamos vivendo. Mas muitas pessoas aqui já eram nascidas no ano de 2000, até 2012, que tem lá aquela história dos maias, que preveram o final do mundo. E o que acontece? Quando você vai lá pesquisar na internet, você vai ver pessoas venderam fazendas, pessoas arrancaram fortunas do banco, pessoas fizeram a última viagem da sua vida, pessoas deixaram tudo para viver o último dia das suas vidas, porque o mundo iria acabar. Mas o mundo não acabou. Jesus está voltando. Você está preparado? Você está preparada, Thaís? Será que nós estamos preparados, irmãos? As pessoas não estão atentas. O dia, ninguém sabe. Somente o Pai, foi o que Jesus falou. O único sinal que Jesus diz aqui, olha aqui, antes de Jesus voltar, Mateus 24, versículo 35 e diante, se vocês quiserem acompanhar aí, acompanhem. Aprendi uma coisa muito interessante, eu acho que nós pregamos errado e eu acho que isso é uma pura verdade. Licença aqui, tomar uma aguinha. Mateus 24, a partir do versículo 35. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. É o que Jesus disse. No versículo 37, ele diz assim: e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porque assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, vocês estão comendo? Estão bebendo? Olha aí. Casavam-se, tá vendo aí, Alexa? Casavam-se, hein? Olha, davam-se em casamento até ao dia em que Noé entrou na arca.
e não perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando dois moendo a moinha, será levado uma e deixada a outra. Isso aqui é muito interessante. As pessoas falam do arrebatamento, né? Como que foi no dia de Noé? Olha a visão. O meu filho Júnior ouviu isso daí, ele falou, pai, isso está certo? Eu falei, meu filho, o nome do cara é Matheus Andona, depois se vocês quiserem ouvir aí um dia, ouçam, eu ouço bastante, aprendo muitas coisas, compro alguns cursos deste povo e aprendo muitas coisas com ele. Mas ele falou uma coisa que eu jamais tinha pensado, porque nós pensamos que o arrebatamento vai ser para os salvos. Mas ele disse que é como nos dias de Noé. Quem foi arrebatado nos dias de Noé? Foi Noé ou foi toda a multidão que não entrou na arca? Interessante isso daí. Agora fica aí para vocês pensarem, né? Olhe para que você fique. Porque, olha, esse negócio de ser arrebatado, eu pensei que ia ser os salvos. Na visão aqui de Noé, quem foi salvo foi aqueles que ficaram. Que foi Noé e sua família. Gente, existe eu não sei se é verdade, né? O professor lá, que eu estava tendo uma aula, ele dizia assim, que existe, não sabe se é verdade, se existe uma lei lá, que num país aí, que o piloto de avião, se um for cristão, o outro não pode dirigir sozinho, pilotar sozinho o avião. Porque um pode ser arrebatado, se os dois não podem ser cristão, né? Um tem que ser cristão, o outro não. Porque se for arrebatado, o avião cai. Olha aí, o temor que essas pessoas têm, né? Então, eu acho que nós estamos precisando levar a sério o evangelho. Porque nós estamos brincando de ser cristãos aqui nessa terra. E se você está brincando de ser cristão, cuidado. Você pode ser tirado antes mesmo que você espere. É como aquele mau jogador que está lá pensando que está abalando, que está fazendo. Essa molecada aí nova é assim, eu faço, acontece, quando vai ver. Fica ali no banco para mim. Você, fica lá no banco. Então, irmãos, o cristão, ele faz a diferença onde quer que ele esteja, onde quer que ele está. Porque a Bíblia diz que virão os ventos, né? Virão as tempestades, mas o cristão ele está ali de pé, firme, forte, crendo que o Senhor Jesus vai voltar para buscar ele que perseverou na doutrina, que perseverou na crença, que perseverou na esperança. Mas por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos estão esfriando. Irmãos, Noé, ele pregou 100 anos para que pudesse vir o dilúvio. Tem 100 anos já, João? Não, né? Tá vendo, né? Ninguém tem 100 anos aqui. Então, nós temos que pregar muito ainda. Porque nós não sabemos qual vai ser o nosso dia. Qual vai ser a hora. Somente o Pai sabe a hora. Mas eu tenho andado muito ansioso esses dias. Tenho andado aflito, tenho andado nervoso, angustiado, porque eu falei, Senhor, o Senhor não é possível que o Senhor não vai revelar para mim. Eu sei que já tem muitas coisas escritas aqui, mas existem coisas que eu não consigo entender, não consigo enxergar, de como vai ser a tua volta. Fala comigo em sonhos, fala comigo em visões, mostra para mim através da tua sabedoria, através da tua ciência, como que vai ser estas coisas. E aí Deus vem colocando uma esperança no meu coração tão grandiosa, irmãos, tão maravilhosa, sabe? Que tem me dado a alegria de poder fazer as coisas para Deus. Às vezes as pessoas olham para mim, por que você vive sorrindo? O negócio está caindo aqui, você está dando risada. O negócio está não sei o que aqui. Cara, eu não sei, eu sei que o mesmo Espírito que move aí as pessoas, o Espírito que está movendo a minha vida e eu sou assim, cara, não sei. Eu vejo muitas pessoas falando, hoje eu não vou para a igreja porque eu estou com uma dor na unha, eu não vou trabalhar porque eu tirei a cutícula e a minha unha inflamou, Jesus ele vai adiante da gente, é Ele que cuida da gente. É Ele que é nosso general, é Ele que vai nos honrar. Então, em todo o universo que Deus criou, só 2 tipos de criaturas que desonram a Deus, que são os anjos
decaídos que são os demônios e outros que somos nós. Desonramos a Deus. Não glorificamos a Deus da forma que devemos glorificar. Não cumprimos com o propósito para o qual fomos criados que devemos cumprir. Então, que nesta noite você comece a tomar a consciência do tamanho da responsabilidade que você tem. Agora não digo eu, vocês, e eu também me incluo, porque Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele não amarrou a corda no seu pescoço, no meu pescoço, e falou, a partir de hoje vocês vão me seguir, vai ser assim. Ele nos escolheu, e também nós quisemos e professamos que estamos seguindo a este Jesus, o Filho de Deus. Então você tem por obrigação de viver a palavra de Deus e cumprir com o propósito para o qual você foi chamado. Então, que nesta noite você deixe o Espírito Santo de Deus começar a glorificar o nome dele na sua vida, começar a engrandecer o nome dele na sua vida. E o que me chama a atenção, que tudo tem um propósito, tudo tem um propósito. Imagine se eu dissesse ao pássaro assim, eu te criei, mas você não vai poder voar. O propósito do pássaro é voar. Imagine se eu chegasse para o peixe, você não vai viver dentro da água. Então, o pássaro foi criado para um propósito, voar. O peixe foi criado com outro, para nadar na água. Você foi criado para um propósito, para glorificar e exaltar a Deus aonde Deus plantou você. Você está glorificando a Deus, você está engrandecendo a Deus, você está bendizendo a Deus. E quando nós somos justos, eu procurei esse texto bastante, viu, irmãos? Porque eu falo e não achava ele, porque ele está numa outra linguagem. A NVI você vai ver que está na linguagem melhor. Quando eu falo lá no Salmos 37, versículo 23, diz assim, ainda que um justo, versículo 23 e 24, ainda que um justo tome um caminho errado, uma decisão errada, e se ele caia, Deus pega, levanta ele e coloca ele no caminho correto. Ainda que um justo. E aí quando nós lemos Tiago 4,17, aquele que sabe fazer o bem e não faz, está pecando. Então, o justo, ele vive pela fé. Eu não tenho medo de errar, irmãos, porque é Deus que dirige os meus passos. Quando estou andando nos caminhos do Senhor, eu não tenho medo de fazer tal coisa. As pessoas, puxa, mas você está se aventurando. Não, a palavra de Deus me dá base para isso. Então é por isso que eu sigo adiante. É por isso que eu vou adiante, porque eu tenho um Deus que vai adiante de mim. Eu não quero desonrar o meu Deus. Eu quero viver aquilo que Deus quer que eu venha viver. Então, os medrosos não herdarão o reino dos céus. Não seja medroso, irmãos. Não tenha vergonha do Deus que você está servindo, porque Deus te chamou para uma vida eterna. Deus não te chamou para uma vida medíocre, uma vida miserável, uma vida onde você não vai sentir o poder de Deus e não vai ser usado por Deus. Deus te chamou para você glorificar a Ele. Apesar da sua vida ser uma vida temporária, transitória nesta terra, Deus te chamou para glorificá-lo, para exaltá-lo, para bendizê-lo, para engrandecê-lo, porque Ele é Deus. Ele jamais vai deixar de ser Deus. Muitas vezes nós nos assentamos em nossos bancos, ficamos acomodados nas nossas casas, nos nossos serviços, com os nossos amigos, com os nossos familiares, porque isso é desculpa. Desculpa, porque não queremos fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus não é a minha vontade. A vontade de Deus, ela está além da minha vontade. E é por isso que eu estou aqui, irmãos. Porque a minha vontade é fazer outras coisas. A minha vontade não é ficar vindo aqui na igreja. Eu poderia estar na minha casa. Eu poderia estar passeando. Eu poderia estar jogando um truquinho com os meus amigos cristãos, porque eu gosto de jogar. Não vou mentir para vocês. Às vezes me reúno com os amigos cristãos e vou jogar um truco. Era isso que eu queria estar fazendo. Mas eu estou aqui para falar desta esperança viva que está no nosso meio, que é Jesus, e Ele está nos proporcionando uma vida eterna. Não é só para mim, é para todos aqueles que querem. Você quer vida eterna? Você quer vida eterna? Então, se você está aqui, é para você ir além. É para você ir além. Outro dia estava falando com a minha esposa sobre conversando com os nossos filhos lá, porque às vezes essa molecada de hoje, ela não só de hoje, como outras também, são meio limitadas.
faz aquilo que você pede e só faz pela metade, né? E aí a minha esposa falou assim, olha, você sabe o que é andar a segunda milha? A segunda milha, a pessoa falou para você, lava a louça. Lavou a louça, mas deixou a pia cheia de sujeira, toda molhada, não guardou a louça. Aí ela falou, sabe o que é a segunda milha? Ela deu um exemplo muito bacana para que as crianças pudessem entender. Falou, a segunda milha é você limpar a pia, secar a louça e secar a pia. Isso é segunda milha. É você ir além sem ninguém te pedir. E é o que Deus quer de cada um de nós, que nós possamos ir além. É o que eu sempre brigo e digo, né, para aquelas pessoas que eu amo. Às vezes eu pego no pé da Thaís, eu pego meio devagar, assim, dou um chacoalhão nela, falo, Thaís, você não pode só cantar, você tem que pregar, você tem que ministrar, você tem que ir além, você tem que colocar a mão sobre a vida das pessoas, porque Deus, Ele usa quem Ele quer, mas nós queremos ir além? Queremos ir além? Queremos ir além, Lenilson? Eu olho para o Lenilson, eu não gosto de falar essas coisas, Lenilson, mas Deus, Ele só quer que você esteja no lugar e na hora. Não é eu não consigo, eu não vou. Porque é Deus que faz. Porque o temor está dentro de você. Mas quem faz a obra é Deus. Então, não se intimide diante das situações. Por mais que você se diminua, Deus Ele se faz grande através da sua vida. Porque Ele é Deus. Ah, meu Deus, Deus é maravilhoso, irmãos. Eu gosto muito de servir a Deus. Sabe por quê? Porque a obra é dele. A obra não é minha. Deus tem os teus escolhidos aqui nesta igreja. Basta somente nós estarmos atentos. Deus está falando com nós muito tempo, irmãos. Só que muitos de nós estamos dispersos. Jesus vai voltar, irmãos. No dia de Noé, as pessoas bebiam, comiam, brincavam, se davam em casamento. E isso é que eu não estou falando nem das coisas erradas, hein? Das prostituições, dos roubos, das lascívias. Não estou falando disso. Estou falando de crentes que estão servindo ao Senhor Jesus Cristo. Bebiam, comiam, acreditavam que estava tudo certinho. O dilúvio veio. Quem foi salvo? Somente a família de Noé. Então que nós possamos estar atentos sobre a volta de Jesus, irmãos. Comece a pedir a Deus, Senhor, que eu entenda aquilo que o Senhor está me oferecendo sobre a vida eterna. Senhor, que eu entenda o propósito para o qual o Senhor me chamou para que eu possa cumprir aqui nesta terra. Irmãos, nós estamos numa igreja repleta de dons. Estamos numa igreja repleta de ferramentas. Estamos numa igreja repleta de maravilhas. Estamos numa igreja repleta de visões. Mas vocês querem isto? Se vocês querem viver estas coisas, comecem a pedir a Deus. Comece a aclamar aquele que pode abrir os céus e pode revelar a vocês tudo aquilo que está lá em cima, que muitos de nós não sabemos, mas Deus revela para aqueles que querem saber quais são os mistérios de Deus. É por isso que eu tenho orado, é por isso que eu tenho clamado, porque eu tenho vindo à casa do Senhor já há alguns anos, e eu falo, Senhor, o reino do Senhor não é só isso aqui, o reino do Senhor é além, porque somente um cara louco, como diz a Bíblia lá, que Deus usa as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, Paulo dizendo, não atentamos nas coisas que se veem, e sim nas que não se veem. E o que era que ele não estava vendo, que ele estava se atentando? Só um louco pode falar uma coisa dessa, mas ele estava falando das coisas de Deus. É por isso que nós não conseguimos entender o que Paulo estava dizendo. Muitas vezes pronunciamos a palavra de Deus, mas não entendemos porque não pedimos àquele que pode nos dar o entendimento, que é o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus está aqui nesta noite. O Espírito Santo de Deus está sedento para falar aos nossos corações, porque o nosso Jesus, Ele é digno. O nosso Jesus, Ele é o Cordeiro. O nosso Jesus, Ele veio para cumprir um propósito, assim como um pássaro, Jéssica. Assim como um peixe, Jéssica. Jesus, Ele cumpriu um propósito para que você pudesse estar aqui e cumprir o seu propósito. O Filho de Deus, hein? Ele veio e falou para Deus, Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Jesus, quando leio a Bíblia, dá a entender que Ele não queria morrer.
Ele não queria passar pela cruz do Calvário, mas ele falou: Pai, se for possível, passa de mim este cálice de dor, mas todavia seja feita a tua vontade e como o Senhor quer. Então ele cumpriu o propósito dele. Você está disposto a cumprir o seu propósito a partir de hoje? Você está disposto ou disposta a cumprir o propósito seu a partir de hoje? Não diga isso para mim, mas diga para aquele que você está servindo, aquele que é digno, aquele que é o Cordeiro, aquele que foi morto, aquele que ressuscitou, aquele que está vivo e está sondando o teu coração neste exato momento. Amém? Nós vamos orar a Deus daqui a pouco.